Olá, que bom estar aqui. Que prazer ter você aqui conosco para juntos recapitular a lição da Escola Sabatina estudada durante toda essa semana. O único requisito para a salvação é ir e aceitar, mas isso não é um pagamento. Por que falar sobre um presente dessa forma soa tão estranho? Enfatizar o valor do presente e o fato de que aceitá-lo é uma transação, isto é, uma transferência de algo valioso que se deve aceitar por conta própria. Fique agora com o Informativo Mundial das Missões. Informativo Mundial das Missões. Um livro e uma escola. Tatiana parou em um sebo após um dia de trabalho na Escola Adventista de Tokimok, no Quirguistão. A professora comprou vários livros e, ao final, a vendedora lhe deu um livro de brinde. Era o livro O Grande Conflito. Em casa, Tatiana folheou o livro e viu o contato de um homem chamado Pavel Noskov, impresso na última página. Para sua surpresa, o endereço no impresso era o mesmo do seu prédio, e o sobrenome era igual a de uma professora da escola. No dia seguinte, Tatiana foi conversar com a Arina Noskov sobre o livro, sua colega da escola, e as duas se tornaram amigas. A Arina e seu marido Pavel eram adventistas, e falaram mais sobre a mensagem da Igreja Adventista para Tatiana. Logo o casal convidou Tatiana para frequentar um grupo de estudos bíblicos que se reunia na casa deles. Tatiana gostou das reuniões e chegou a emprestar sua casa para sediar os estudos bíblicos. Depois de um tempo, Tatiana e seu filho Andrei se sentiram fortemente impressionados a se tornarem adventistas. O casal Noskov orou sobre o assunto, e então Tatiana e o filho decidiram ir pela primeira vez na Igreja Adventista. A experiência foi ótima. Os membros da igreja foram afetuosos, e em abril de 2019, Tatiana e Andrei foram batizados. Tatiana e o filho agradecem a influência da Escola Adventista na missão de conduzi-los ao reino de Deus. Há 3 anos, as ofertas missionárias ajudaram a construir um ginásio na Escola Adventista de Tokimok, no Quirguistão. Obrigado por sua ajuda. E neste trimestre, nossas ofertas irão mais uma vez apoiar a educação adventista na divisão euroasiática. Sejamos liberais. Olá, você que nos acompanha aí de casa, obrigado por estar aqui mais uma vez assistindo este quadro Recapitulando a Lição. Eu estou aqui com o irmão Jean, da Igrejinha de São João. Ele é tesoureiro de lá. E também, novamente, o irmão David Trajano, que está aqui para falar sobre o tema da lição de hoje, que é Amor em Ação, a lição número 11. O que nós estudamos na lição dessa semana, em especial os 3 capítulos, né, de Isaías, que são os 55, os versos de 1 a 13, os 56 de 1 a 8 e os 58 também de 1 a 13. Nesses capítulos, nós podemos ver pelo menos 6 tópicos, né? A salvação sempre foi pela graça e oferecida a todos. A obediência sempre foi pela graça e solicitada a todos. A graça nos leva a adotarmos um jejum espiritual e colocar o amor em prática, né? E também o sábado não foi dado somente para os israelitas ou para os judeus. E há bênçãos especiais para quem observa o sábado. E o que significa não fazer a nossa própria vontade no sábado, como orienta Isaías 58:13. O estudo desses capítulos vai
nos proporcionaram uma aprendizagem muito rica sobre a relação entre graça, fé, obediência, amor e observância do sábado. No capítulo 5, vamos começar com o capítulo 55, né? Os capítulos iniciais da lição. Vemos que Deus oferece sua graça salvadora a todas as pessoas, não somente a alguns. Eu queria que vocês falassem com mais detalhes sobre esse ponto e que porque existem pessoas que acham que Deus escolheu algumas pessoas e não a todos. Ok, agradeço então pelo convite de participar desse quadro que considero de suma importância para o momento que vivemos. E você de casa, gostaria de falar a você que nos ouve, a graça, ela é abrangente. O amor de Deus faz com que nos sintamos constrangidos. Nós somos instrumentos de Deus para que você seja alcançado. Gostaria então de falar um pouco sobre uma importante história, ou experiência que aconteceu. Aconteceu alguns anos atrás de um judeu, né, dirigente de louvor e sua esposa receberam ameaças, né, ameaças de um líder da Ku Klux Klan. Então, ao descobrirem, né, de onde vinham essas ameaças, eles poderiam muito bem terem ido à delegacia para prestar queixa. Mas eles entenderam que deveriam fazer uma maneira mais radical de abordar a situação. E eles levaram a esse líder, né, uma saborosa refeição. E lá chegando, o homem ficou sem entender o que estava acontecendo. Ele ameaçava essas pessoas e essas pessoas o trataram com amor. E então, o que foi que aconteceu? No decorrer do tempo, formaram uma grande amizade e ele pensou até em se tornar judeu também. Então, esse é o amor de Deus em ação. O amor de Deus, ele consegue superar o ódio, o preconceito. E você de casa deve entender que Deus, ele lhe ama, né? Você tem que se sentir amado e perdoado por ele. E a graça de Deus, né, ela alcança a todos nós. O que é graça? É o dom imerecido. É algo, né, que Deus me deu que eu não mereço. Eu precisei o quê? Reconhecê-lo como o Senhor da minha vida, me arrepender e ele, então, conseguiu me alcançar através desse dom maravilhoso. Boa noite, pessoal. Obrigado mais uma vez pelo convite. É um privilégio para mim estar aqui com vocês, estudando a lição, né, do tema Amor em Ação. Eu queria fazer um comentário sobre o capítulo 55, verso 1, que diz o seguinte: a todos vocês que têm sede. Todos vocês que têm sede. Quem é que não tem sede de Deus? A sede de Deus é algo inerente ao ser humano. Deus implantou a necessidade dele a toda a raça humana. Por isso é um convite a todos, já que todos têm uma necessidade natural de Deus. Não existe nenhum ser humano que não tenha uma sede de Deus. Por isso, o convite se destina a ser de maneira universal, porque todos precisam dele. Isso aí. Lá em Isaías 56, diz o seguinte, acho que eu vou até ler aqui, Isaías 56, verso 2, que diz assim: feliz é o homem cujo permanece firme, observando o sábado para não profaná-lo. Vocês percebem que as bênçãos prometidas é a felicidade para as pessoas que não profanam o sábado e guardam a mão de fazer o mal. O texto deixa bem claro que é o homem, não os judeus, não é só para o tempo de Moisés, mas porque existe no meio cristão
essa limitação, eles acham que o sábado não está mais vigente, que era somente para aquele povo, não está mais em vigor agora, ou eles dizem que podem guardar qualquer outro dia e não aquele dia que Deus estabeleceu. Me expliquem mais por que existe essa limitação ainda sobre guardar este mandamento que, infelizmente, as pessoas não tomaram consciência que é muito importante. Bem, nós quando abrimos a Bíblia e lemos em Gênesis capítulo 1 ao 3, nós vemos que quando Deus terminou de criar o mundo, não existia judeu. Existia um homem e uma mulher. E Deus abençoou esse dia e o santificou. O que é santificar o sábado? Santificar o sábado é você não fazer a sua vontade nesse dia. É você, se você tem um filme que gosta de assistir, você não assistir nesse dia, né? Praticar um esporte. Como é que eu vou santificar o sábado? Eu vou ter esse dia para orar mais a Deus e para compartilhar com outras pessoas, né, esse amor de Deus, né, as bênçãos que Ele me proporcionou. Ao estudarmos a Bíblia, a gente vê nos evangelhos que o sábado foi um dia que Jesus mais curou. Quer dizer, o sábado é um dia de restauração. Jesus curou mais dia de sábado. Ele era muito criticado, porque o povo da época, né, os fariseus, diziam que ele estava trabalhando, que ele estava quebrando, né, esse dia, mas não. Ele estava simplesmente mostrando que Deus, ele se preocupa com as pessoas e que o sábado é um dia de alegria, né? É um dia que nós devemos viver o quê? Um maior gozo. Vocês entenderam? Então, é isso que eu tenho a acrescentar sobre a importância do sábado. Essa visão é uma visão muito incoerente, porque eles dizem assim, o sábado foi dado ali no Êxodo, né, no Monte Sinai, para o povo judeu. Mas só que ali presente não tinha apenas o povo judeu. Tinha egípcio também. Por isso é tanto para os judeus quanto também para gentios que não fazia parte dessa aliança. Eles poderiam se beneficiar do sábado abraçando a aliança mosaica. Por isso, tanto destina, tanto para os judeus, quanto qualquer um. Quer dizer, o benefício é geral. Não restringe unicamente uma nação escolhida. Né? Jean apresentou muito bem, né? E a colocação do Êxodo também deixa bem claro em relação a isso. É tanto que a gente vê até no restante, nos versos seguintes do capítulo 56, que ele cita que devem guardar os estrangeiros, guardar o sábado, os eunucos, não somente o povo que ele estava se dirigindo, mas todos aqueles que eram de fora, que estavam chegando para aquela comunidade. Ao guardar o sábado, a gente vê aquela questão da divisão, né, dos 10 mandamentos, que ao guardar o sábado, a pessoa demonstra o seu amor para com Deus, que é do 1 ao 4, é revelado o nosso amor, o que a gente faz ao guardar o primeiro mandamento até o 4º mandamento, que é o sábado, revela o nosso amor a Deus. E do 5º ao 10º, quer dizer, revela o nosso amor ao próximo, que no texto diz que nós não cometemos o mal contra o outro. Quando nós guardamos o sábado, nós não cometemos o mal, nós não profanamos e não fazemos o mal contra o outro. Então, revela o nosso amor ao próximo. É um complemento, cada um completa o outro. Né? Esse texto intensifica bastante sobre a questão dos 10 mandamentos. Lá no capítulo 58, vamos para o capítulo 58, dos versos 1 a 3 e 13, Deus está reclamando que eles estavam jejuando e, ao mesmo tempo, pedindo que as pessoas façam todo o trabalho deles. Por que isso estava acontecendo? Os judeus, eles
estavam observando o sábado, como também outras práticas religiosas, que era o jejum. Mas só que nessas deveres, né, que eles deveriam cumprir, por outro lado, eles estavam acabando impondo responsabilidade sobre os seus servos. Né, os servos. Enquanto eles estavam jejuando, os seus servos estavam impossibilitados de observar o sábado, impondo uma responsabilidade de que não era devido. Com isso, Deus estava reprovando a nação de Israel. Eles não deveriam agir dessa forma. Enquanto eles observavam, mas eles impunham responsabilidade sobre os outros. Uma falsa observação do sábado. Nós não devemos incorrer ao mesmo erro de Israel, onde nós devemos observar o sábado ou fazer algum tipo de prática, mas, por outro lado, pessoas que estão dependentes de nós, a gente impõe a responsabilidade sobre eles, né? E assim eles estão infringindo o sábado, fazendo um trabalho que Deus assim não permite. Isso foi por isso a reprovação de Deus em relação a Israel. Bem, eu gostaria de acrescentar o que o irmão David falou, o versículo 4 do capítulo 58, que diz o seguinte: eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Então Deus reprova esse tipo de jejum. Aquele jejum que você está buscando o quê? Mérito. Né? E ele então aprova, nós vemos aqui no versículo 5, o verdadeiro jejum. Ele diz que seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflija a sua alma, inclina sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza. Chamarias tu a isto o jejum e dia aceitável do Senhor? Né? E ele diz assim, que o verdadeiro jejum, que está no versículo 6, não é o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras em piedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Então, esse é o jejum que Deus pede a todos nós. Que façamos o quê? O bem dia de sábado. Muitas pessoas daquele tempo, elas queriam mostrar santidade. Então, elas desfiguravam os rostos, né? Davam a entender que estavam jejuando para ganharem mérito. Mas Jesus não aprovava esse tipo de atitude. Mas a atitude correta, dia de sábado, é fazer sempre o bem, como ele sempre fez. Alimentou, curou, pregou, visitou. Essa deve ser a nossa atitude como cristãos. Aqui nos versos de 1 a 3, eu vou ler aqui para vocês, diz assim: grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos de Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Porque jejuamos, dizem, e o não viste? Porque nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Aí no verso 13, né? Deus responde qual é o jejum que ele estava querendo. Ele diz o seguinte: se você vigiar os seus pés, para não profanar o sábado, e não fazer o que bem quiser no meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá alegria no Senhor. É muito
claro, né? De que como eu posso trazer isso aqui para os tempos de hoje? Às vezes nós temos, né, como fé que devemos observar o sábado. A gente crê que Deus ainda permanece com esse mandamento. É um mandamento eterno, faz parte da lei moral, de que nós devemos observar o sábado, e muitas vezes nós colocamos, não só em trabalho, mas eu falo até mesmo nos serviços da igreja. Às vezes nós estamos em casa, descansando, fazendo outras coisas de nossos interesses, enquanto outras pessoas estão salvando, fazendo aquilo que nós deveríamos fazer. É isso que Deus também tem reprovado o povo de Israel. Eles estavam achavam que o jejum que eles estavam fazendo era correto, esqueceram, né, como disse, esqueceram totalmente os mandamentos de Deus e reclamaram porque Deus não estava ouvindo. Deus explicou porque vocês estão profanando meu sábado. É muito interessante esse diálogo de Deus, que Isaías fala entre Deus e o povo de Israel. Nesse contexto, descreve que no sábado não deve ser falado palavras vãs, né? No contexto, é uma referência a palavras que os filhos de Israel falavam de maneira intratante ou até falsa com seu semelhante. Por um lado, eles observavam o sábado, mas na vida, no relacionamento, eles acabavam agindo de maneira desrespeitosa um com o outro. Quer dizer, o sábado perdeu total sentido de sua observância. Nós não devemos incorrer nesse erro. A observância do sábado, ela só é válida diante de Deus quando, na realidade, nossos relacionamentos são de maneira oposta, onde tratamos nosso semelhante de maneira respeitosa e com amor. Lá em Isaías 58, do verso 4 a 7, ele propõe um jejum espiritual, né? Que Deus queria que eles praticassem, mas eles não praticam. E que serve também para nós hoje, que nós precisamos fazer também um jejum espiritual. Não, para deixar bem claro, não que o jejum físico também não, que seja errado. Às vezes, só a questão de coisas que não estejam sendo feitas da maneira certa, acaba afetando o nosso jejum. Que bênção receberemos se colocar o amor em ação. Os versos baseados são dos versos 4 ao 9. Quando Deus fala em relação ao jejum, o texto apresenta que os filhos de Israel deveriam deixar de praticar o mal. Era um jejum da abstinência de praticar o pecado. Não apenas a abstinência de não comer. E isso também estava relacionado com o ato de bondade. Eles serem solidários e acabar atendendo a necessidade daquele que era pobre, alimentando o pobre. Esse, sim, era o correto jejum que Deus, assim, que eles deveriam fazer e que era aceito diante de Deus. Ok, Deus. Acrescentando, então, a sua palavra, o verso 7 do capítulo 58 diz o seguinte: porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então, o verso 8, o que é que diz? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça o falar injurioso. Então há uma promessa de bênção. Se você praticar
coisas boas durante o sábado. Porque o próprio Jesus, ele praticou, né? Esse dia é um dia abençoado, um dia que deve haver gozo, não só seu, mas também de outros. Você deve abençoar outras pessoas. Esse é o propósito do sábado, né? Não só guardar, mas também fazer o bem, abençoar outras pessoas. Que bênção essa lição. Que mãe? Queria falar mais só um detalhe. O Jean citou um texto que diz assim: não esconda do seu semelhante. Isso quer dizer, quando uma pessoa venha na nossa casa precisando de nós, nós não devemos fingir de que nós não estamos em casa. Nós devemos atender, né, e responder assim aquilo do que ele precisa. Porque senão o sábado, repito, não tem valor. Né? Não tem valor. Todas as práticas religiosas perdem um sentido. Né? Porque nossa conduta acaba agindo de maneira coerente com aquilo do que acreditamos. E para Deus não tem nenhum sentido. Verdade. Essa lição, esse tema, todas as lições são incríveis, mas esse tema me tocou bastante. Foi um tema que traz muito para a gente hoje em atitudes que Israel tomava e que reflete até hoje que nós cometemos também os mesmos erros que eles cometiam. Foi um grande prazer ter vocês aqui comentando sobre a lição, recapitulando a lição junto com todos nós. Agora vamos fazer uma oração. Irmão Jean, pode orar para a gente, por favor? Posso sim. Oremos então. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui na Tua presença, recapitulando essa lição que para nós foi muito importante, porque fala sobre o Teu amor por todos nós. Esse amor, Deus, que é incondicional. Esse amor que alcança todos, que nos faz pessoas melhores, que nos faz sermos pessoas abnegadas. Então, ó Deus, que o Teu Santo e Bom Espírito continue a atuar em nosso ser, em nossos corações, para que possamos transbordar desse amor para aquela pessoa que tanto necessita de uma palavra de esperança, de uma palavra de fé. Que venhamos a ser essas pessoas iluminadas neste mundo em trevas, em nome de Jesus. Amém. Bom, obrigado pela presença de cada um de vocês. Antes de sair, não esquecem, curte o vídeo, compartilha com seus amigos, compartilha com aquelas pessoas que ainda não se inscreveram no canal. Se você também ainda não é inscrito, se inscreve aqui no botãozinho vermelho que está aqui embaixo. Inscrever-se. Eu vou deixar nossas redes sociais também em algum lugar do vídeo. E não se esqueçam de fazer qualquer comentário sobre a lição. Se vocês quiserem que eu dê um alô para vocês no próximo vídeo, deixe um comentário. E muito obrigado por estar aqui conosco neste Recapitulando a Lição. Tchau, até a próxima.